Olá, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite Boa a todos. noite. Bem-vindo a mais um live da Mente Análises. Este chama-se Confinados no Corpo, mas não na Alma. Estamos, Pedro, confinados no corpo, mas não na alma? Às vezes. Então, Às vezes. claro. É difícil fazer assim uma dicotomia muito separada nestas coisas. Confinados no corpo, acabamos por estar praticamente sempre. A alma depende, Sim. porque há coisas que acabam por ir por arrasto de vez em quando, a Hum, propósito do corpo. Acho que vamos ter a oportunidade de detalhar bastante, não é? Mas sim, às vezes está confinada uma parte da alma, outras vezes não, e outras vezes nem se sabe muito bem se está, se não. muito Acho bem. que sim. Eu vou, se calhar, vou passar a apresentá-lo, Pedro. O Ok. Pedro mandou-nos um breve resumo de si, não é? Que não diz muito, mas já diz alguma coisa. Pedro é músico, não é? E compositor, tem 39 anos, ou quase, aliás, disse-nos ou quase, aqui nisto Sim. mostra claramente que não é mulher, as mulheres nunca dizem que têm 39 anos ou quase, dizem sempre que têm menos, não é? Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Descreve-se também como arranjador. O que é um arranjador? Sim, um arranjador, musicalmente, o que um arranjador faz não é autor da música, não é autor da letra, daquilo que se está a fazer, mas é autor muitas vezes da vestimenta sonora que nós damos à música. Ou seja, uma pessoa pode compor uma canção, por exemplo, com uma voz e uma guitarra, Uhum. e depois, quando há a altura de gravar um álbum ou de gravar uma versão de estúdio qualquer da canção, muitas vezes é chamado um arranjador para dar ambientes à música, para acrescentar instrumentos, para escrever partes, sei lá, pode ser de uma orquestra, pode ser de um conjunto de instrumentos, de um conjunto de vozes que não estavam supostas na composição original. No fundo é criar ambientes para a música e com os conhecimentos que tem do que é que cada instrumento pode proporcionar, Ok, do que é que a escolha de cada pormenor a pôr ou a tirar ou a enfatizar pode dar à canção. ok. Um, Isso é nós, o arranjo. o arranjo, ok. Sim. Um, e na vida? O que é um arranjador na vida? Na vida, falando de arranjador músico ou da palavra arranjador, O que é um no arranjador? geral. Porque nós pedimos-lhe para vir conversar connosco hoje à noite também, porque o Pedro disse-nos que ia ter a coragem de falar na sua deficiência. Para já, Sim. esta palavra é horrível, não é? Uma palavra gorda e pesada, não é? As pessoas A quando deficiência. falar em deficiência para toda a gente é assim uma Uhum. coisa pesadíssima. E o Pedro tem a coragem de nos vir dizer que tem uma situação congénita, ou que sei, não é? Uhum. Sim. Que o marcou desde que nasceu e que traçou o seu destino, vamos dizer assim, não é? E Sim. depois o Pedro pegou nessa situação e transformou-a. Portanto, de certa forma, eu acredito que seja um arranjador, não é? Também dessa situação. E eu gostava muito que nos explicasse um bocadinho o que é que fez com isso, não é? O que é isso e o que é que fez com isso, está bem? Sim, claro. Força. Ora bem, começando pelo princípio, espero lá, disse-me bastantes coisas. Em Uhum. relação à palavra ser a tal palavra pesada e gorda, eu Sim, acho que esse é um dos problemas que era ótimo que não existisse, que não houvesse um peso da palavra, mas talvez foquemos isso a seguir para não me perder do que me estava a perguntar. ok. Ahm, mas acho que é importante falar. Agora, em relação à deficiência, do que é que fiz com isso? É de facto, primeiro tenho que dizer qual é a deficiência, porque as deficiências são todas muito, muito diferentes e umas são muito limitativas, outras menos, não é? A minha eu tenho sequelas de uma paralisia cerebral. Eu não tenho a certeza se essa paralisia cerebral foi pré-natal ou se foi perinatal, ou seja, se foi durante a gestação ou se foi por alturas do nascimento.
Achava que era pré-natal e descobri uns papéis em casa dos meus pais há pouco tempo que se calhar não era bem assim, então já não sei muito bem. Mas o fundamental a reter nisto é que é uma condição neurológica, não é? A paralisia cerebral tem essa associação neurológica, e o que se passa, no meu caso específico, é que é uma paralisia que atinge principalmente, é uma paralisia cerebral naquele momento, portanto não voltou a acontecer nada. O que se passa de sequelas é que faz com que eu tenha particular dificuldade em tudo o que tem a ver com os membros inferiores, com as pernas, portanto, mas não é só, quer dizer, a paralisia cerebral, uma das coisas que faz é uma dificuldade generalizada de controlo da tensão muscular, dos estímulos musculares, da rigidez muscular. Acontece muitas vezes uma rigidez muscular involuntária ou contrações musculares involuntárias, e isso afeta muitas coisas, até em coisas que não têm a ver diretamente com as pernas, acaba por afetar por arrasto, não é? Por compensações que o corpo faz para compensar uma postura qualquer que não é a que outra pessoa faria para fazer uma tarefa qualquer, e cria-se tensões também. Há uma série de conotações um bocado difíceis de fazer de uns músculos com o outro nestas situações, mas é isso, é uma dificuldade de controle muscular, tensão, de direcionamento até do próprio estímulo, muitas vezes para os movimentos que se precisa de fazer, e isso acaba por influenciar tudo o que são posturas, tudo o que são hábitos posturais, que depois também têm as suas dificuldades, mas é fundamentalmente aquilo em que se vê mais, aquilo que é mais visível, é a questão das pernas. Mas posso dizer, por exemplo, já agora, deixe-me só acrescentar antes que me esqueça, posso dizer, por exemplo, que nasci também com dificuldades de motricidade fina, ou seja, de movimentos muito pequeninos, muito precisos das mãos. Sim, e na verdade também é por causa disso que sou músico, indiretamente, porque isto tem a ver com as tais dificuldades da minúcia muscular, não é? Na mão e nos dedos as coisas são muito miudinhas e há muito músculo ali capaz de errar, não é? O que se passa é que quando eu era pequeno, os meus pais compraram, eles sabiam que eu adorava música, era doido por música, estava sempre a querer ouvir música e mais nada. Há coisas que nunca mudam. E então compraram um tecladozito para tocar, para servir um bocado de terapia para essas coisas, para servir de trabalho, para contornar isso. E eu agarrei-me àquilo com unhas e dentes e continuo a achar que é o brinquedo mais bonito que há. Portanto, também sou músico por causa disso. Ou seja, isto para dizer que é as pernas, mas que há muitas coisas que podem ser por associação há outros problemas que advêm daí. Tenho dificuldades de postura, por exemplo. Mas o Pedro é completamente autónomo. Sim, quer dizer... Ou não? Sim, consigo ser, sim. Claro que há coisas que tenho que fazer de formas criativas, há pequenas tarefas que tenho que fazer de formas muito criativas. Olha, por exemplo, há bocado estive a jantar e quando tenho que cozinhar é uma complicação para mim, porque eu tenho que estar, quer dizer, eu estou sempre sentado por definição, estou sempre num plano muito baixo e, portanto, eu se precisar de cozinhar e ter uma panela ao lume e ver o que está lá dentro e mexer e pôr coisas e tirar coisas, é-me complicado, porque eu não consigo estar de pé sem me estar a segurar com as mãos. E, portanto, eu tenho que ter pelo menos uma mão a segurar-me a qualquer lado e a outra está livre para fazer algumas coisas, mas eu estou com uma mão, todo torto, não consigo esticar as pernas totalmente, portanto, a estabilidade da postura que consigo em pé também é muito precária, e com uma mão, só com uma, depois com o tronco a tentar compensar as tensões musculares todas também, é uma coisa complexa de gerir. E, portanto, se precisar de fazer alguma coisa com muito cuidado, só com uma mão também não me safo bem. Portanto, eu tenho que estar sempre a levantar, sentar, pegar numa coisa, voltar a levantar, dar um jeito para espreitar na panela, voltar a sentar, coisas assim. É complicado, demora-me imenso tempo,
por exemplo, se precisar sei lá, cortar legumes e fazer aquelas coisas mais miudinhas, eu demoro imenso tempo a fazer isso. Não tanto como às vezes é retratado em alguns casos. Havia aí um anúncio há uns anos, por exemplo, que tinha a ver com os acidentes de viação, e que mostrava uma pessoa a apertar um botão de camisa, que aquilo demorava minutos, e era uma coisa mesmo muito forte. Quer dizer, não chega a esse ponto, mas demoro de facto mais. Demoro mais a fazer essas pequenas coisas. É-me difícil controlar com minúcia tudo isso. Uhum. É um exemplo de muitos, 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 não é? Se precisar de arrumar tralha, o que eu tenho que fazer, por exemplo, eu neste momento tenho aqui ao lado da minha secretária, felizmente não se vê, eu tenho ao lado da minha secretária pilhas de livros e papéis, além de ter o meu piano, que também não arrumo porque é muito grande e pesado, mas tenho pilhas de livros e eu, se precisar de os arrumar, se precisar de arrumar tralha, o que eu tenho que fazer é sentar-me na minha cadeira, pôr coisas em cima das pernas, com muito cuidado para ver se elas não escorregam, e empurrar a cadeira devagarinho até onde preciso de os transportar para arrumar. Se precisar de arrumar aqui na estante mais em cima, aqui atrás de mim, tenho ali, por exemplo, as caixas de 2 guitarras. Eu não consigo ir buscá-las porque estão demasiado altas, e então se calhar tenho que fazer tenho que me apoiar, tenho que me erguer muito, esticar imenso o braço e esperar que não escorregue nada junto com aquilo que quero tirar, sei lá. Uhum. São coisas assim que me ocorrem de repente, são muitas coisas diárias. Às vezes isso já nem me ocorre assim que é um problema, porque já é tão comum de fazer, não é? Pois Mas sim, há muitas coisas, sim. pensar que como é que é possível lidar com tudo isto diariamente, não é? Quer dizer, até que ponto é que o Pedro valoriza ou não estas coisas, não é? Porque para lidar com isto todos os dias, não é? Se calhar muitas destas coisas de facto já não são um problema para si. Sim, algumas delas não são, porque arranjei maneira de me safar, e porque também, quer dizer, se assim não fosse, eu não aguentaria muito tempo vivo, não é? Não suportaria se não arranjasse uma forma de relativizar isso. Mas sim, há muitas delas que não são problema, há outras que continuam a ser, mas que são numa de, olha, resigno-me, acabo por conseguir fazer alguma coisa com isto e resigno-me. É um bocadinho por aí. Sim. E onde é que está o limite, Pedro? Ou seja, onde é que o Pedro percebe que está o limite de, sim senhora, até aqui eu aguento e a partir daqui eu preciso de ajuda para. Pois isso às vezes não é muito fácil saber exatamente onde está esse limite, porque depois também há coisas que nos condicionam um bocado a perspectiva que temos sobre isto. Ou seja, para ser um bocado mais concreto, há uma mistura entre a necessidade de aceitar que há coisas que não dá para fazer, ou que dá para fazer de uma forma menos satisfatória ou menos precisa do que eu gostaria, e ao mesmo tempo também há sempre uma sensação de que eu tenho que desafiar os meus limites para progredir o mais que puder, não é? Uhum. Portanto, às vezes não é fácil, porque eu às vezes também sou teimoso e orgulhoso, e também não é, às vezes não é a primeira que eu digo, epá, pois realmente não consigo, espera aí. Às vezes é mais complicado fazê-lo. Mas esse limite tem muito a ver também com o cansaço, eu acho que diria isso. Diria cansaço. Fisicamente, ou seja, o limite físico tem a ver com chegar a um ponto em que já estou estafado com o que estava a fazer e tenho que parar, se for isso, se for o caso. Então, a escolha da profissão, não é? Músico, compositor, teve então também muito que ver com o desafio desse limite, não é? Porque se tinha esses problemas em termos da motricidade e tudo isso, tinha por um lado este gosto pela música, pelo que percebi, não é? Desde pequenino. Mas teve também que ver com o desafio destes limites, foi isso? Teve, não da minha parte, ou seja, os meus pais compraram o tal teclado com esse intuito de Uhum. servir de instrumento terapêutico, mas eu não tinha a mínima consciência disso. Eu não tinha a mínima consciência disso. Aquilo era um brinquedo e era maravilhoso, e eu queria era tocar aquilo e ponto final. E andei anos a chatear os meus pais para isso. Quer dizer, eu não tinha noção se aquilo tinha vindo com um intuito de desafio de limites ou não. Eu sempre tive, foi uma paixão gigantesca, absolutamente colossal pela música. Eu não queria saber de mais nada desde muito, muito pequeno mesmo.
Qual é a sua primeira recordação desta paixão? Olha, Pedro, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Nós vamos tendo aqui assim umas questões, se calhar podíamos ir introduzindo, não é? Em vez de as acharmos todas. Claro, Parece-lhe bem? claro, ótimo, força. Aqui boa noite de uma série de gente fantástica que nos está a dar a boa noite e que nós distribuímos. E agora tivemos aqui uma pergunta da Ana Luísa Castilho, que pergunta: quantos anos tem o Pedro, que tem quase 39, não é? É 38. E que pergunta: há quanto tempo tem esta consciência dos limites? Desde sempre. Desde sempre. É impossível viver numa sociedade em que isto não é norma e em que isto não é falado e não ter consciência desses limites, porque uma pessoa na minha situação ou uma pessoa numa situação de uma deficiência, que não necessariamente a minha, eu acho que é importante frisar aqui que eu não posso falar sobre a deficiência como uma coisa geral ou sobre os deficientes. Eu posso falar do meu caso e isso pode ter aplicabilidade em alguns casos e noutros não. Mas posso dizer é que desde muito, muito, muito cedo é muito fácil perceber que somos diferentes e que há coisas que não conseguimos fazer e que os outros conseguem e que há coisas a que os outros têm acesso e que nós não temos, não é? Há sempre, fisicamente e socialmente, etc., há sempre restrições de vários tipos. E, portanto, essa consciência é desde absolutamente sempre, sim. Uhum. Uhum. E o Pedro, voltando um bocadinho atrás, estava a perguntar-lhe acerca da primeira vez que teve esta percepção de paixão pela música. Da paixão pela música, eu não me consigo lembrar. Até porque o meu pai tinha alguns instrumentos em casa, essencialmente instrumentos, guitarras e coisas do rancho folclórico. Não, o meu pai não era músico, o meu pai era técnico de eletrónica, a minha mãe era telefonista no posto médico, portanto não tinha nada a ver, as profissões tinham zero a ver, mas o meu pai gostava de música e arranhava uns acordes. Okay. Muito mal arranhados, mas é o suficiente para me despertar alguma curiosidade, se calhar. E havia discos lá em casa. A questão também é que a música era das poucas coisas, certamente, que me permitia estar quietinho a desfrutar. E uma pessoa com uma deficiência física tem isso, não é? Há um chamariz das coisas que não nos estão a provocar essas dificuldades ou essas limitações. E por outro lado, o facto de eu ter uma deficiência fez com que todo o meu crescimento fosse tendencialmente uma coisa muito parada, fisicamente. Fisicamente. Todas as coisas, todas as atividades, desde as aulas às brincadeiras, sei lá, andar pela casa para ir buscar não sei o quê, quer dizer, todas as coisas implicavam eu estar tendencialmente parado. Apesar também devo dizer que eu, quando era pequeno, tinha um bocadinho menos dificuldade do que tenho agora. Estas coisas com o tempo, com o crescimento, sobretudo na adolescência, foram-se agravando um bocadinho, foram ficando um bocadinho mais limitadas. Mas mesmo assim não era o suficiente para eu ter autonomia para brincar, para ir brincar com os colegas completamente sem filtro, não é? Não havia essa forma de fazer. E portanto o meu entretenimento passava muito por ver as coisas que havia lá em casa, os discos e tal. Eu ficava fascinado com aquilo, queria conhecer aquilo, acabava por estar sentadinho a ouvir religiosamente o que lá houvesse, e acho que teve a ver também com isso, pelo facto de ser uma coisa que não me exigia eu estar fisicamente muito ativo. Uhum. Agora não lhe consigo dizer um primeiro momento, não dá. Relacionamento com os outros meninos, Pedro. O relacionamento não era nada mau, honestamente, porque também metade deles, felizmente, não estavam a partir de um preconceito qualquer. Fantástico. Que isso, alguns, não é? Não todos, mas mesmo alguns que se calhar tinham algum preconceito, eu também talvez não ligasse muito na altura. Comecei a perceber é que de facto havia coisas que eu não conseguia fazer e tinha pena, não é? Quer dizer, as pessoas iam, sei lá, jogar à bola ou uma coisa qualquer e eu não podia fazer isso, não é? Eu estava quietinho. Aliás, eu era dispensado das aulas de educação física porque ninguém sabia o que havia de fazer comigo, não é? E portanto havia sempre essa coisa de pronto, eu aqui não posso fazer como os outros.
Isso na altura não me incomodava muito. Entretanto, com o crescimento e sobretudo nos últimos anos, que são muito de autoanálise e reflexão, percebi que isso se calhar deixou aqui algumas coisas para resolver, mas nunca me deitou muito abaixo essas coisas específicas, deitou-me muito mais as coisas que têm a ver com a perspectiva que eu fui criando de mim próprio por causa disso. Ou seja, com a imagem que uma pessoa cria em reação à expectativa de limitação que vê dos outros, porque o que acontece muitas vezes é que nós sentimos que é esperado de nós uma limitação às vezes muito maior. E limitações que não têm a ver sequer às vezes com as questões físicas, aparecem na construção que as pessoas fazem deste perfil. Muitas vezes as pessoas não têm convívio com pessoas com estas situações, não têm informação e acabam por ter ideias pré-concebidas também, se calhar em função do que lhes é veiculado, sei lá, nos meios de comunicação social, nos filmes, nos livros, sabe-se lá o quê. Há uma imagem muito tipificada, não é? Do deficiente, que é muito complicado. Situação, Pedro, alguma situação que eu tenha marcado? Ou várias, não sei, acredito que tenham sido várias. Ui, há imensas. Quantas horas tem? Há Nós imensas. temos algum tempo, mas basta uma ou duas. Não, há imensas, quer dizer, de naturezas muito, muito diversas. Sei lá, olha, eu lembro-me, por exemplo, a propósito da meta-análises, onde aliás eu faço terapia e com todo o gosto e aproveito para dizê-lo. Agora, houve uma situação espetacular para ilustrar isto, que foi numa altura à saída da terapia, com a minha psicoterapeuta maravilhosa, que é, estava eu no elevador, estávamos a descer, e entrou um senhor a meio do percurso da descida, percebeu, eu vou em pé normalmente no elevador, a minha cadeira de rodas não cabe, fica lá embaixo durante as sessões, portanto eu vou em pé, e estava em pé, enfim, muito, muito torto, apoiado no varão do elevador, a dar a mão à terapeuta, assim num equilíbrio muito, muito precário, não é? Em algum esforço. Entra o senhor, abre a porta e diz: "Ei, coitado!" E eu pensei: olha, pronto, mais um. E ninguém reagiu, né? Nem eu nem a terapeuta, calados e quietíssimos. E ele, passado segundos, outra vez: "Coitado!" E eu, zero. E passado um pouco, ele começa a perguntar à terapeuta e não a mim coisas sobre mim, sem olhar para mim. Por exemplo, é só das pernas ou também é da cabeça? E nós, nada. E ele: "É da cabeça também, ou das pernas?" A fazer o gesto, como se nós não tivéssemos percebido. E a dada altura já não dava para não dizer nada, e a terapeuta disse: "Olha, não pode dizer estas coisas, que isto, a pessoa sente-se muito mal, não pode fazer isto." E ele ficou com uma cara de ofendido, virou costas assim muito, muito impulsivamente, e saiu e foi a falar sozinho, a mandar vir com qualquer coisa. Mas isto é o tipo de coisa que isto acontece-me numa base, quer dizer, não vou dizer numa base diária porque não é diária, se calhar, mas sim, não passa um mês sem acontecerem coisas não tão graves quanto esta sempre, não é? Porque isto é um caso assim, um bocado gigante. Dele do Como? que, claro, que isto diz muito mais dele do que quem quer que seja, não é? Exatamente. Acredito que hoje em dia o Pedro tem uma idade, um conhecimento, pronto, não é? E uma capacidade de entendimento das coisas muito diferente do que teria, por exemplo, aos 8, aos 7, ou aos 6 anos, se ouvisse uma coisa destas, não é? Sim, claro, e consigo-me lembrar de coisas de quando era mais novo. Se calhar quando era criança não é a coisa mais fácil do mundo, assim de repente para me lembrar. Lembro-me de uma situação que me marcou imenso, que foi no infantário. Eu sou uma pessoa, como escrevi na minha descrição, sou apaixonado por natureza, sou uma pessoa que se apaixona por pessoas e por coisas e por ideias permanentemente, e se isso não acontecer, há qualquer coisa que não está bem comigo. E eu lembro-me de me ter apaixonado por uma miúda do infantário, adorava a miúda, achava maravilhosa, e perguntei-lhe se ela queria casar comigo. Ela disse que não, porque eu tinha as pernas tortas.
Isso doeu, Dois, assim, muito. Isso dois. doeu muito, não é? E é o tipo de coisa que, quer dizer, uma pessoa não está preparada nem para saber o que isto é, nem para responder. Eu, na altura, não liguei muito, mas aquilo doeu. Ou então coisas do tipo, eu fui operado 5 vezes durante a minha infância e adolescência e tive que estar imobilizado depois das operações com talas e, enfim, tinha mesmo que estar imobilizado durante muito tempo. Lembro-me de uma vez uma senhora que morava lá perto de nossa casa ter ido fazer uma visita, entra assim muito a medo na sala, fica a olhar para mim e vira-se para a minha mãe com, assim, muito espantada e diz: ele fala. E a minha mãe riu-se. Sim, ele fala. Têm Quer todos muito dizer, humor, felizmente, não é? Isto é de família. sim, sim, sentido de humor temos. É Sim, um sentido de humor temos. defesa Temos. do ego, não é? Felizmente. Olha-nos isso. Como? Como? É um mecanismo de defesa maduro do ego, não é? O sentido de humor, Sim, sim. Sim, felizmente. sim. Sim, sim. E eu, na verdade, estou sempre com o sentido do humor alerta e não sei se uma parte disso também não decorre Sim, dessa tal natureza do próprio humor de defesa contra realidades duras, que é isso que ele é sempre, não é? muito bom, é muito bom. Sim, Está sim. bem. Estes são pequenos Temos, exemplos, mas temos aqui mais um comentário da Ana Luísa força. Castilho, a quem eu agradeço desde já, também a pergunta de há pouco, e ela diz assim, no caso do Pedro, como provavelmente em todos os outros, concordo que deficiência não é expressão. Eu também concordo consigo, Ana Luísa, acho que com todos os que estamos a ouvir concordamos, não é? E, entretanto, temos aqui mais um comentário do Carlos Pedro Coelho Ferreira, que afirma o seguinte: o Pedro consegue relativizar um problema, ou seja, o meu problema é um problema relativamente pequeno comparado com outros problemas de outros. Estar confinado no corpo parece-me mais fácil que estar confinado na incapacidade de não conseguir fazer coisas que todos não percebem porque não. Por exemplo, as fobias. É interessante esta questão, ou seja, Ah, efetivamente, algo que é físico, não é? Uma coisa que é uma deficiência física é mais perceptível pela avaliação do outro, não é? Algo que é mental, como uma fobia, é menos perceptível pela avaliação do outro. Penso que é isto que o Carlos Pedro quer dizer. talvez, mas isso há várias questões que se podem levantar em relação a essa ideia. Uma delas é que a deficiência é Uhum. visível que eu sou deficiente, mas não é visível em que é que isso interfere na minha vida. Porque também há uma construção, quando se vê o deficiente, há uma construção social que está extremamente disseminada, que é a Uhum. ideia de que o deficiente que está numa cadeira de rodas é a pessoa que não se mexe e não sai dali. Sim, Existe muito esse olhar, não é? E portanto, às vezes é uma coisa muito difícil para quem está na minha situação tentar que as pessoas consigam perceber que eu não tenho uma limitação total, que eu não tenho. como a Que há senhora que coisas em. estava Como? morto, como a senhora que imaginava que estava morto, não é? Sei lá, pois, talvez, quer dizer, há coisas assim, e isto acontece nas mais variadas situações, incluindo com pessoas que têm formação. Isto não tem a ver não Sim, tem a ver com estratos sociais, tem a ver com uma dificuldade das pessoas saberem o que é que poderá estar em jogo, precisamente porque os deficientes não são todos iguais, não é? E também é um tipo, o deficiente acaba por, em muitos aspectos, parecer um tipo, socialmente falando. Nas narrativas que são veiculadas, o deficiente é a pessoa que está numa cadeira de rodas e não faz nada, e está totalmente dependente. Ou então, curiosamente, faz-se um bocadinho a narrativa ao contrário, a narrativa do herói, da pessoa que faz, que supera tudo e mais alguma coisa e que é um herói e tal, ou então do coitadinho, não é? Ou então da pessoa que, ai, coitado, o que lhe foi acontecer, a vida dele de certeza que é miserável e que ele deve estar a chorar por dentro todos os dias de manhã à noite, não a é? vítima, Há muito esta. a vítima, Sim. não é? A E as vítima. coisas, sim, e as coisas oscilam entre estes dois extremos que não são nada realistas a grande maioria das vezes, ou pelo menos muitas vezes não são nada realistas. E é muito difícil para quem está nesta situação fazer com que as pessoas, em vez de estarem ali a tentar de alguma forma contornar isso, percebam, deixa-me ver o que é que se passa aqui, o que é que esta pessoa, como é que esta pessoa vive, não é? O que é que ela precisa, o que é que não precisa, o que é que faz e não faz. Porque também há
Agora perdi-me. Ia dizer outra coisa e já me perdi. Ah, espera lá. Falávamos um pouco naquilo que o outro consegue percepcionar acerca daquilo Sim, que é deficiência, não é? sim. Em relação à palavra deficiente, eu por acaso tenho uma ideia que acho que é importante dizer, que é, eu acho que os rótulos são todos maus. Uhum. Todos os que nós arranjemos, por mais sofisticados que sejam, vão sofrer do mesmo mal. Que é de porem no mesmo saco, e era isto que eu ia dizer, já sei o que era, que é de porem no mesmo saco umas 500 realidades diferentes, se for o caso, e de sobressimplificar a narrativa e o discurso. Porque, quer dizer, os rótulos servem para que o discurso seja operável e para que seja fazível, não é? E para que se consiga articular, mas depois há de facto coisas que ficam associadas a um rótulo que são um de muitos exemplos possíveis. Um, uma coisa que eu noto, por exemplo, as pessoas têm muito medo de falar comigo e de se referirem à minha doença. Têm imenso medo. Coisas do tipo, olha, pois porque no meio de uma conversa normal, pois porque eu até tenho um primo que também, pronto, como é que eu hei de dizer? E tem que ser eu a dizer, é deficiente. Sim, pronto, quer dizer, pois, anda numa cadeira e tal. As pessoas não conseguem arranjar uma forma de se referir a isto. E, portanto, eu noto que o problema não é a designação em si. É o facto de se precisar de designar. As pessoas não conseguem referir-se. Hum, quer São dizer, havia o clássico. não é? Como? Os pruridos, não é? De Sim, chamar aquela coisa, eu gosto muito de provérbios, não é? Aquela coisa de chamar os bois pelos nomes. sim, 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 exatamente. E é uma coisa que eu tento combater na medida do que posso e até faço questão de dizer, desculpem, não compliquem o desnecessário, eu sou deficiente, agora é preciso ver o que é que isso quer dizer no meu caso. Sim, Porque depois também estamos numa fase em que se presta uma atenção muito, muito grande e muito pormenorizada aos termos que se usa, não é? Às palavras que se usam. E muitas vezes eu vejo redundâncias que são usadas como se fossem coisas diferentes. Quer dizer, quando as pessoas dizem um deficiente ou uma pessoa com deficiência, as pessoas estão a dizer a mesma coisa, porque todos nós sabemos que quando dizemos que alguém é deficiente, não estamos a falar da personalidade da pessoa, não é? Estamos a falar de uma característica exatamente. corporal, física, etc. E, portanto, não tem que haver prurido em Nem, com- dizer isso. nem confusão entre aquilo que é uma característica e a pessoa. Não é? Precisamente, precisamente, precisamente. Aqui, E, portanto, diga. temos aqui duas perguntas muito interessantes. São duas pessoas que têm o mesmo apelido, até, se calhar até são irmãos, olha, e que se complementam. Que é assim, uma pergunta é a do Vitor Vinha, que pergunta: Fernando Pessoa diz-nos: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Será que o Pedro nos pode contar quais são os seus sonhos? E depois, uma outra senhora, que é a Conceição Vinha, diz-nos assim: como é que alguém confinado no seu corpo consegue sonhar? Eu penso que são duas perguntas que se complementam. Sim. Bem, primeiro toda a gente consegue sonhar porque nós todos estamos confinados no nosso corpo. Portanto, o confinamento que diferencia aqui não é uma questão de eu estar confinado no meu corpo. É a questão de eu estar confinado num corpo que está posto numa sociedade que não o tem como parte expectável e prevista e normalizada, digamos assim. Porque, Hum. quer dizer, todos os corpos têm coisas, não é? Há pessoas que têm alergias brutais, há pessoas que têm, não sei, estou aqui a dizer coisas um bocado ao calhas, mas Há coisas. todos os corpos, Oh, Pedro, eu apanhei Covid aqui há uns meses. Depois, antes disso, por exemplo, estragou-se-me aqui como é que chama isto? O cotovelo. Há cerca cotovelo, de um poema giríssimo sobre o cotovelo, Pedro, giríssimo. não Estraguei o conhecer. cotovelo, não sei o quê, do tenista, uma lesão qualquer do tenista. Entretanto, fiquei melhor do cotovelo por causa da Covid, foi a única coisa que eu fiquei melhor por causa da Covid, porque deixei de fazer não sei o quê. Dei cabo do menisco, ou não sei o quê. Agora estou a fazer Sim, exato. menisco. Uma desgraça, Sim, mas o que não é? quero dizer com isto é que mesmo que nós não tenhamos uma coisa que possamos ver como uma patologia ou como um acidente que aconteceu ou uma coisa qualquer, hum, quer dizer, nós estamos todos confinados ao corpo. Uhum.
e ao tamanho que temos, à agilidade que temos ou não temos, a muitas coisas, não é? Portanto, isso existe sempre. Mas também acho que é importante ver aqui uma coisa, que é preciso ter cuidado para não relativizar demais. Hum. Também, porque há muitas vezes aquele discurso, e nós estamos naquela época do hashtag positivo e hashtag feliz e tal, e há muito um discurso de não, a deficiência está na cabeça das pessoas. Não, isto só é deficiente quem não quer fazer frente e tal. Não, isso não ajuda. Uhum. Honestamente, eu diria que isso não ajuda. O que ajuda é nós temos que olhar para a deficiência, olhá-la de frente, ver o que é que ela faz, e ela, se calhar indiretamente, até pode fazer coisas boas e pode fazer coisas muito más e pode fazer coisas que não são boas nem más, mas temos que olhar e ver com realidade o que é que se passa, em que é que ela interfere. Uhum. E as pessoas não estão, regra geral, não estão disponíveis para isso. Uhum. Uma coisa me acontece muitas vezes, já que me perguntou há bocadinho, eu não resisto a partilhar, que é se estou num sítio público qualquer e vejo que há uma pessoa que está a olhar para mim. Se a pessoa olha mais de uns segundos, eu começo logo a pensar, olha, dou-lhe 10 segundos para fazer a pergunta do costume. E a pergunta do costume é, mas ipsis verbis, sem variação, olha, desculpe, foi acidente. Sempre, acontece sempre isto. Ou seja, as pessoas muitas vezes não veem para além de uma coisa que supõem, e precisava de acontecer isso. As pessoas precisavam, ou seja, precisava de haver um maior contacto com situações reais de deficiência para que as pessoas também não tivessem medo de falar sobre isso, para que as pessoas não. Mas agora, respondendo à pergunta, que eu já me desviei, peço desculpa, eu gosto de falar e isto é uma chatice. Respondeu a uma. Agora, quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos? Isso é muito difícil de responder. Há sonhos de natureza tão pessoal e de natureza tão coletiva que eu sei lá agora quais é que escolho. Mas quer dizer, olha, sonho com não haver este tipo de questão, quer dizer, sonho com as coisas poderem ser faladas sem medo. Mas em relação a mim, que penso que a pergunta tem mais a ver com isso, em relação a mim, sonhos são, olha, não ter medo de não ser capaz de fazer as coisas é um sonho que tenho, Boa. porque eu vivo sempre com esse medo. Eu cresci com a sensação de que se calhar não ia ser capaz de fazer isto ou aquilo. Ok. Agora, relativamente a projetos, quer dizer, eu não estou assim numa fase de construir sonhos do zero muito grandes, porque já vou a meio do percurso, não é? Do comboio. Mas os meus sonhos são simples, são ser músico 24 horas por dia, porque eu gosto mesmo muito disso que faço, e inclusivamente as minhas relações pessoais e às vezes até relações mais íntimas não vivem sem música, não dá, não consigo existir sem ela, portanto eu preciso de ser músico. Gostava que existissem condições para que isso fosse mais natural em qualquer pessoa, não só num deficiente, não é fácil, mas quer dizer, é continuar a fazer a minha música, continuar a fazê-la e a estar orgulhoso dela, e ter a oportunidade de ter experiências com isso, de conhecer outras realidades, de partilhar as coisas. Eu sou muito dado à ideia da partilha, Uhum. sou absolutamente viciado nessa situação. Tenho muita dificuldade em não partilhar isso, seja em que situação for. Uhum. Agora, mais do que isso, olha, eu felizmente faço amigos e tenho amigos absolutamente fabulosos. São pessoas que eu recomendaria a qualquer ser humano. Não tenho problemas nesse sentido. Às vezes é mais difícil quando se trata de relações amorosas, aí as coisas complicam, não é? Como já dei a entender há bocadinho, Sim. fica de facto bastante mais limitado. Diga. O Pedro diz que é apaixonado nas horas magras, Sim. não é? Sim, exatamente. Professor de composição nas horas pagas, poeta ocasional nas horas vagas e apaixonado nas horas magras, não Sim, é? sim. Esse apaixonado nas horas magas é um sentido muito lato, ou não, não é? Dá para ser interpretado de todas as maneiras, porque eu apaixono-me por todas as coisas que me prendem a curiosidade, sejam pessoas, sejam
Eu posso estar apaixonado por uma música qualquer que acabei de conhecer e estar viciado nela, Uhum. como também posso estar apaixonado por uma pessoa e por uma ideia de romance, não é? Portanto, sim, sou apaixonado nas horas magras porque são essas que dão a magia a todas as coisas, são as horas em que as pessoas em que, digamos, há gasolina da paixão, não é? Há o motor da paixão das coisas. Sim. Nós temos aqui mais algumas participações. Temos aqui o Jorge Feito. Penso que uma incapacidade ou insuficiência não deve ser designada como uma deficiência. O Pedro não é deficiente. Pronto. Se efetivamente incapacidade ou insuficiência não é uma deficiência, o Pedro é tudo menos deficiente, concordo em absoluto, não é? Ana Tércia Mirão afirma, verdade Pedro, sempre a enfrentar, a humanidade ainda não descobriu a imunidade para a deficiência. Depois o médico Miguel Soares Batista afirma, boa noite, o Pedro está de parabéns, não só pela resiliência, mas também pelo sentido do humor e maneira de encarar a sua situação. A minha questão é, considerando as barreiras às quais o Pedro está habituado, desde, no fundo, sempre, qual a sua perspectiva relativamente a problemas do dia-a-dia das pessoas que não têm a mesma condição? Digo, face à importância que cada um atribui aos contratempos vividos regularmente. Aproveito também para perguntar qual a perspectiva que tem relativamente, e falta o resto da questão. Eu acho que me perdi um bocado a meio da pergunta, acho que não retive exatamente o foco. Qual a sua perspectiva relativamente a problemas do dia-a-dia das pessoas que não têm a mesma condição? Eu imagino que seja relativamente a questões comezinhas. Mas a perspectiva, ou seja, como é que eu encaro... Mas se calhar, no fim desta pergunta, entretanto, já surgiu outra, e vamos para a outra, do Carlos Pedro. Ainda ontem, numa mentoria, o rapaz, ao apresentar-se, diz que é também atleta paralímpico, do lançamento do peso. No Zoom, só vejo o torso. E perguntei, já agora, se quiser, qual era a deficiência? A resposta foi técnica e disse o nome. Não percebi e respondeu, sou muito baixo. Perguntei, és anão? Bem, responde sim, mas não é esse o nome. Percebi que ser anão, classificação, que é mais perceptiva, não era desejado. Portanto, não quis dizer, não é? Sim. Enfim, eu em relação a isso e em relação ao que estava a ser dito há bocado num dos comentários de o Pedro não é deficiente, eu aí tenho a postura completamente ao contrário, normalmente. Eu tenho a postura de, não, vamos aceitar que tem que haver uma palavra para designar alguma coisa, que ela não me vai estar a designar o meu valor, nem a minha personalidade, nem... portanto, vamos aceitar isso e, sobretudo, fazer o exercício de quebrar o tabu do nome da coisa, porque vai haver um e vai ser sempre tabu. Enquanto o foco não for esse de contacto real e de observação de perto e de normalização do ver isso à nossa volta, não é? De ver a deficiência à nossa volta. Agora, essa questão, enfim, isto é a minha perspectiva, é a forma como eu vivo isso, mas obviamente eu não vou dizer a alguém que não está confortável com um nome ou com uma palavra que está errado em senti-lo ou que teria que pensar de outra forma, não é? Parece-me é que a questão é um pouco mais funda do que o nome e tem a ver com a carga que o nome assume por ser uma coisa que não se pode dizer, por ser uma coisa que é diferente e que é preciso ver se posso falar, se não posso. Esse tipo de coisas parece-me ainda mais importante. No fundo, o evitamento o evitamento de um termo ou o evitamento de um assunto torna-o um problema, não é? Uhum. E, portanto, não dá para saber até que ponto é que pode ser interpretado assim nesse caso ou não, porque cada caso é um caso. Eu tenho esta forma de olhar para essa questão e de a vivenciar, porque acho que facilita para mim e acho que facilitaria o discurso se nos centrássemos numa coisa que está antes da palavra e que é ela que contamina a palavra, que é o medo de olhar a realidade e de a reconhecer e de olhar nos olhos e disso não ser um problema. Exatamente. Sim. Exatamente. E eu penso que a questão, voltei a ler a questão do Américo, eu penso que
A questão tem que ver mesmo com a perspectiva, ou seja, como é que o Pedro olha para os problemas das outras pessoas que aparentemente são tão comezinhos em comparação com os seus. Eu penso que é isso. Ora bem, eu agora sou adulto e maduro e vejo as coisas de uma determinada forma, mas eu nunca tive um impulso de comparar problemas, ou seja, de achar que os problemas de não sei quem são comezinhos. Eu às vezes achava era, não percebes o que está aqui, não tens maneira de perceber. E isso acontece muitas vezes, acontece-me com pessoas com quem lido, inclusivamente, porque, quer dizer, as pessoas não estão na minha pele e por muito que lidem comigo, não têm noção de montes de pormenores em que as coisas interferem. Portanto, em relação a isso, eu diria que problemas são problemas e medem-se por aquilo que afetam e por aquilo que nos condicionam. Quer dizer, então, e estamos ainda por cima aqui num contexto de uma clínica de saúde mental. Ora, aí está uma realidade em que isto é muito claro, não é? Que problemas são problemas e não se conseguem medir por este é maior do que aquele, não é? O problema desta pessoa é maior do que o daquela. Depende um bocado em que é que interfere e que peso é que tem essa interferência, sei lá. É um bocado difícil fazer esse tipo de medição. Há só uma coisa que eu gostaria de dizer que teve a ver com uma questão há bocado. De alguém que disse que eu estava de parabéns pela resiliência e pelo sentido do humor. Quer dizer, sim e não, porque eu não tenho outro remédio. Isso é como estar... é como estar de parabéns por ter aprendido a falar com o seu semelhante. Quer dizer, eu tive que o fazer. Se eu não tivesse o sentido do humor, eu não conseguiria viver com isso. Eu, se não tivesse a resiliência, e honestamente eu acho que tenho pouca em relação ao que seria desejável, mas quer dizer, é fruto das circunstâncias, nem sequer foi uma opção. Não é uma opção isso. É uma inevitabilidade, de certa forma. E há uma coisa também que é, acontece muitas vezes este discurso de muitas pessoas que admiram a superação. Ora, eu lembro-me de ver uma conferência do TED, aquele site em que há comunicações de vários tipos de pessoas, umas mais interessantes que outras, mas lembro-me de ver uma em que estava uma senhora que era deficiente, e que dizia: pá, eu não quero que as pessoas me deem os parabéns por eu superar um obstáculo, não quero que as pessoas digam que eu sou uma inspiração por sair de casa e conseguir fazer a minha vida, não quero que façam isso, porque a sociedade coloca-me as barreiras e depois dá-me os parabéns por eu as superar. Há um bocadinho esta questão que é muito perigosa, não é? E que convém olhar esse lado também. Ou seja, eu tenho muita dificuldade com esse discurso do tu és fantástico e admiro-te imenso, porque tens uma coisa e superaste e tal. Eu não vejo esse discurso com uma pessoa que tem uma dificuldade que não é tida como um tabu. E portanto é muito perigoso isso. Ou seja, há superações que são simplesmente fruto da circunstância, que são inevitáveis para se sobreviver. É difícil pôr isso nesses termos. Se for desresponsabilizante da pessoa, não é? Quer dizer, ou seja, a pessoa que profere, não é? Se for aquele tipo de discurso de toma lá uma palmadinha das costas, não é? Pois, e isso... Se for uma coisa desse género, não é? Sim. Acredito que se for sentida é diferente. Agora, se for aquela coisa do epá, és um gajo correto, toma lá os teus parabéns, não é? Sim, um bocadinho. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez de estar a comer num restaurante e estava um senhor com os amigos, percebeu que eu era deficiente porque tinha entrado e tinha a cadeira de rodas, e o senhor foi-me dizer que me admirava muito. E o senhor nunca me viu na vida, o senhor não faz a mínima ideia de quem é que eu sou, do que é que eu faço ou não. Eu Claro. até podia ser a maior besta que aquele homem tinha encontrado, ele não sabia. É deficiente, é o mundo. Sim. É isso, quer dizer, e isso é uma coisa muito, muito perniciosa, quer dizer, é o preconceito completamente Sim. ao contrário. É tal confusão. É o tentar disfarçar o que se pensa às escondidas com o extremo oposto, não é? É muito complicado.
É, É muito complicado. E, exatamente. portanto, daí eu ter alguma dificuldade com essa coisa dos parabéns pela superação, do admiro-te muito e tal, porque se calhar se eu não fosse deficiente a pessoa não ia dizer isso em muitas situações. Claro que há casos e casos e cada um tem um enquadramento para essa frase que nem sempre Uhum, é aceitável para quem está deste lado. Agora que essa questão existe e é muito frequente, é verdade. uhum. Olha, Pedro, queria só, já que há pouco teve a generosidade de nos contar que faz psicoterapia, Sim. gostava de lhe perguntar porquê essa escolha e em que é que isso o ajudou? O que é que isso... Em que é que me ajuda? Ok. Nem ainda ajuda. Um, Bem, essa escolha foi muito adiada, como sempre, ou como muitas vezes acontece de certeza nestes casos, Uhum, porque as pessoas têm muita dificuldade em aceitar que se calhar é melhor ter uma ajuda, se calhar convém recorrer a uma ajuda profissional, porque há muito também o estigma da doença mental ou do maluco, não é? Da pessoa que vai ao psicólogo ou ao psiquiatra porque é maluco. Isso é de facto complicado. Um, Agora, eu comecei a fazer a psicoterapia em 2015, em janeiro de 2015, e quando comecei a perceber a quantidade de coisas em que eu acabava por estar a mexer interiormente, eu percebi que eu devia ter começado a fazer psicoterapia muito mais novo e que uhum, tinha um bico de obra pela frente, porque muitas das questões que eu queria tratar e que tinham a ver com, achava eu, com simples questões de inseguranças, fundamentalmente de inseguranças e de algumas dificuldades de gestão, assim, de, sei lá, de organização, de assertividade, etc. E eu começo a perceber que a raiz disso, muitas vezes, lá no fundinho, tem a ver com uma fragilidade muito potenciada por essa situação da deficiência e de ter crescido com ela, e de ter crescido com o olhar de outrem sobre ela, etc. Mas não desviando da sua pergunta para não me perder, que senão eu já sei que vou para lá de Bagdá, hum, em que é que isso me ajuda? Ajuda-me a pensar com mais clareza em uhum, muitas coisas, hum, ajuda-me a pensar às vezes o que é que eu estou a sentir, que às vezes não é fácil, porque há muitas emoções contraditórias, há muitos impulsos contraditórios na minha vida cotidiana e que têm a ver também com uma certa interiorização inconsciente de uma certa culpa em algumas coisas. Hum, Quer dizer, eu muitas vezes acabo por não tem jeito nenhum, mas acaba por acontecer uma pessoa, de certo modo, sentir-se culpada por não ter conseguido superar uma coisa qualquer, ou sentir que não se esforçou o suficiente, ou que, sei lá. E isso é muito perigoso, porque não é assim que se resolve, não é? Não é assim que se resolve. Mas, sobretudo, diria que me ajudou a pensar com clareza, a identificar muitas vezes o que é que eu estava a sentir, ou a identificar de onde é que vinha um medo qualquer. Hum, eu tenho, por exemplo, eu tenho dois medos contraditórios. Eu tenho o medo da rejeição e tenho o medo do contrário da rejeição, que é da glorificação, como estava a dizer há bocado. É difícil gerir isso, não é? Gerir o medo dos dois polos. É complicado. Por exemplo, isso, eu tenho um medo muito grande do que as pessoas pensam de mim, que é uma coisa que não faz sentido, e isso tem a ver com o facto de ter crescido com uma importância muito grande do olhar dos outros, não é? Certamente. Até mesmo dentro da própria família havia um olhar permanentemente atento e um cuidado permanente que se tornou muito marcante, não é? E é muito difícil. Uma das coisas que faço na terapia é tentar também desconstruir isso tudo, não é? E arranjar outra forma de ter digamos, os pilares e as linhas orientadoras que não dependam do olhar de outrem, que não dependam de uma de assegurar uma coisa qualquer que no fundo acaba por depender de outrem. Há uma dependência interiorizada inconscientemente que eu queria de todo desconstruir. uhum. Ou Sim. seja, isto é um trabalho que é muito. Eu sou suspeita, óbvio, não é? Óbvio, mas é um trabalho muito rico e é um trabalho
profundo, mas também muito, muito aliciante, não é? Quer dizer, É aliciante por várias coisas. Quer dizer, primeiro eu, desde que comecei a fazer psicoterapia, quer dizer, não é desde que comecei, é desde que eu consegui começar a abrir o jogo, que não foi logo. Eu sou um cético de primeira, hum, mas desde que consegui perceber as coisas a mexerem um bocado, há uma coisa que eu noto que é um exercício de autoconhecimento absolutamente incrível. É colossal aquilo que se pode aprender sobre si mesmo num processo terapêutico. Um, Pelo menos no meu, quer dizer, eu costumo dizer à minha terapeuta que estou mal habituado, que tenho padrões muito altos, porque gosto muito das sessões que faço com ela, mas quer dizer, acho que é mesmo um processo de autoconhecimento permanente em coisas que nós nem sabíamos que não nos conhecíamos o suficiente, muitas vezes. E é um processo de aprender a funcionar connosco, não é? Depois daquilo que acabou de se conhecer, afinal, como é que eu funciono? sim, Deixa-me ver quais são as minhas manhas, deixa-me ver quais são os meus vícios de raciocínio, deixa-me ver quais são as coisas em que eu próprio me saboto à primeira, que é uma coisa extremamente frequente. A autossabotagem é um problema muito, muito grande que tenho. Ou seja, perguntou-me em que é que isso me ajudou. A resposta é longa, mas é mais ou menos isto. Eu acho que obrigada. me tinha perguntado ainda mais outra coisa e já me perdi. Sim, mas já está mais que respondido, o resto fica para a vida, não é? Sim, claro, sim, era uma coisa que eu ia dizer, sim, é que este é um processo longuíssimo e muito fundo, e aquilo que eu estou a dar são pequenas pontinhas de iceberg, são mesmo pequenas pontinhas. Isto é uma Sim, coisa muito, muito, muito geral. pois e Sim, depois a ideia é ficar para a vida mesmo depois da terapia terminada, não é? Obviamente. sim, sim, Sim. sim, 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 claro. Se me permite, eu vou ler um poema que fez o favor de me enviar, Ok. e que escreveu, eu penso que é um poema de amor escrito à sua psicoterapeuta. Pode ser Absolutamente, absolutamente. Não há cá paruridos nenhuns em assumir essas coisas. a altura de saber ler um poema tão bonito. E então chama-se Na Sessão. Deixe-me só dizer uma coisa antes de começar, desculpe. Isso foi um poema que eu escrevi espontaneamente quando alguém me perguntou se eu podia dar, se eu tinha algum conselho sobre o que fazer porque a pessoa precisava de terapia. Ok, E eu enviei o link da mente análises e eu ia escrever, olha, é aqui que eu faço as sessões. E em vez disso saiu o poema. maravilha. Melhor recomendação que esta não existe, na minha opinião. E então diz assim: Na Sessão. É aqui que me desencosto dos muros que me nasceram. Entro, procuro o meu rosto e os espelhos dilaceram toda a torre de Babel que o pensamento sobe em vão. Olhos nos olhos me ouço. Portas, respostas se abrem. Mas não sem que antes se acabem as vozes de intimação que me comandam os passos sob os trilhos da razão. Outra escada se desenha. Passo a passo recomeço. Até que ouço. Bem-vindo! De uma voz que reconheço do fundo de um trilho infindo onde mal vislumbro o chão. Olhos nos olhos afito. Vejo um rosto de criança. Sinto a estender-me o braço. Toca-me a mão, toca-me a palma da mão. E luz no espelho, um abraço com que enlaço o coração. Que bonito, Pedro. Sim. Que maravilha. Que É. maravilha. Eu gostei muito de o escrever, obviamente, né? Lindíssimo, Mas lindíssimo. sim, há uma coisa que é, eu por acaso tive uma sorte gigante com os pais que tive em termos, digamos, de uma educação afetiva. Os meus pais eram pessoas extremamente simples e muito afetivas. E eu habituei-me desde sempre a exprimir os meus afetos, às vezes até com uma exuberância muito grande. E portanto, quando eu sinto uma gratidão, quando eu sinto enfim, uma ternura por uma pessoa, eu exprimi às vezes, e às vezes é assim, e às vezes é assim. Quando se trata de uma coisa que mexe demasiado com os fundamentos das tais inseguranças, já não é bem assim. Quando se trata de me apaixonar por alguém, já é difícil, por exemplo. Ah, é? Mas quando é uma. Sim, é manifestamente muito difícil por causa do tal medo da rejeição também. Mas é muito. Mas eu tenho essa propensão para fazer isso. Ainda esta semana tive reações espantadas de colegas e amigos porque escrevi um texto gigantesco para dar os parabéns a uma amiga que é fantástica e que já é de há uns anos.
e que, quer dizer, é tão afetiva como eu ainda por cima, portanto ia receber aquilo como deve ser. Eu escrevi uma coisa gigante, eu quando quero dizer gosto muito de ti, eu consigo estender-me e arranjar muitas formas, e portanto aconteceu isso porque tinha que ser, Que bom. esse poema tinha que ser. E nós estamos com imensa sorte hoje, caramba, temos aqui também pessoas fantásticas a ver-nos, temos aqui mais coisas para nós, quer ver, não é? Ok. Então, temos aqui o Carlos Pedro que nos diz assim: eu sou um deficiente, porque num acidente perdi o olfato, um dos nossos grandes sentidos. Não tenho problema nenhum com esta deficiência. Com os parafusos na perna, cicatrizes em vários sítios, na testa, por exemplo. Uma luxação no ombro que já desloquei 7 vezes. Aceitei há 5 anos atrás que é assim e não faço coisas que podem provocar um novo deslocamento e ir para o bloco operatório. Ou seja, um deficiente convicto, que aceitou sem problemas. Uhum. Sim. Muito bem. Temos aqui também uma questão da Rafaela Cadete. Boa noite. Pedro, pelo que percebi, o seu problema é congénito, nasceu consigo. Acha que se tivesse sido algo adquirido mais tarde, seria mais difícil de aceitar, de lidar? Acho que há coisas em que seria mais difícil e se calhar coisas em que não. Uma das coisas que eu acho que é uma sorte é eu não viver com a sensação de eu tinha uma vida que era impecável e normal e de repente foi tudo ao ar. Não acontecer isso. Agora, acontece que isto cria fragilidades desde o berço e experiências cortadas, experiências amputadas desde o berço. Portanto, há coisas em que isso é mais fácil e coisas que não. Eu penso que a minha própria segurança, por exemplo, em relação à minha imagem, que é péssima, tenho uma insegurança gigante em relação a isso. A minha segurança em relação a isso talvez eu tivesse mais segurança da minha imagem se tivesse crescido sem a sensação de que a minha imagem era um problema, ou de que o meu aspecto, ou de que aquilo que se vê em mim era um problema. Eventualmente, se eu tivesse aprendido a viver considerando-me um ser fisicamente bonito, não é? Eu não tenho não tenho essa vivência. Portanto, nesse aspecto complica, noutros facilita, porque de facto é muito melhor eu não ter a sensação de que estava tudo impecável e de repente tive um azar do qual não tive culpa nenhuma e, e ficou tudo completamente alterado e nunca mais vou fazer não sei o que eu gostava muito de fazer e que agora não consigo. Isso não acontece. Portanto, eu acho que nesse sentido é de facto mais fácil de lidar. Uhum. Outros, não sei. É difícil também fazer a comparação porque só tenho uma das vivências, não é? Mas eu imagino que nesse sentido seja mais fácil. O facto de ter nascido já como sempre vivi. Uhum. Ok, obrigada. Temos aqui uma outra questão do Américo Luís Marques Forte que diz: coloco uma questão ao Pedro, já que falou em cadeira de rodas e em todas as situações que têm a ver com mobilidade reduzida, o que acha do tema das barreiras arquitetónicas, que as nossas cidades são deficientes no que respeita à mobilidade de alguns dos seus habitantes? Concordo em absoluto, porque acho que, quer dizer, todos os serviços públicos são feitos segundo uma filosofia, ou deveriam ser, quer dizer, é apregoado que são feitos segundo uma filosofia de não distinguir as pessoas de uma sociedade em termos do acesso que têm às coisas que são públicas, não é? E nesse sentido, isto não está nada preparado. Um dos dilemas que eu tenho, até me esqueci, era para falar sobre isso, que é, eu se tenho que ir fazer uma coisa qualquer, pode ser ir cortar o cabelo, pode ser ir às compras, pode ser fazer uma coisa qualquer. Ir às compras, enfim, está safo. Mas se eu preciso de fazer uma coisa qualquer que não é da minha rotina que já está feita, se eu preciso de ir a um sítio, e posso dar o exemplo, por exemplo, até da mente análises, eu tive muito receio de ligar, porque a entrada da mente análises não está preparada, o acesso ao elevador não está preparado para entrar com uma cadeira de rodas sozinho e subir e tal. Ou seja, eu liguei porque primeiro eu precisava de saber e custou-me fazer isso, tive que assumir uma vulnerabilidade. Tive que ligar a perguntar: será que dava para eu entrar e pedir uma ajuda de alguém que viesse cá abaixo
Uhum. Isso não tinha que ser um problema perguntar isto, é perfeitamente normal, mas para mim era difícil ultrapassar essa barreira e, portanto, tinha que ligar a fazer isso. Mas isto aplica-se a isso e aplica-se a coisas como eu sei onde é que fica o sítio tal onde eu preciso de ir. Eu sei, e vamos imaginar que a entrada não tem qualquer problema. Há outra questão. Eu tenho que ter a certeza que eu tenho um caminho que posso percorrer com a minha cadeira para chegar até lá sem um degrau a meio. Porque se houver um degrau, se houver uma passadeira que não tem um degrau, que tem um degrau de um dos lados, às vezes tem rampa de um lado e degrau do outro, que é espetacular. Se eu tiver uma passadeira que tenha um degrau, eu não posso ir lá. Há sítios da cidade de Aveiro onde eu não vou, porque não dá para passar com a cadeira sem esbarrar com degraus. Portanto, eu não posso ir. No bairro do Liceu, por exemplo, aqui em Aveiro, é uma zona em que eu não me aventuro. Um, ou seja, há coisas. E tem a ver também com a idade das próprias cidades, não é? As cidades são construídas numa altura e segundo princípios gerais que não contemplavam estas preocupações. Hoje em dia isso fala-se sobre isso, põe-se isso às vezes até em determinados documentos, mas daí até isso ser uma preocupação que está presente cotidianamente nas pessoas e generalizadamente é um passo que demora, não é? É uma pedagogia gigante que demora, o amadurecimento de uma mentalidade demora. Um, e portanto as coisas não estão preparadas. Eu há bocado mandei, enfim, dei o exemplo da mente análise, isso não era para mandar uma boca. Hein? Eu dei o exemplo porque me lembrei assim de repente. Nós sabemos que o Pedro gosta muito de ir no elevador de mãos dadas com o seu psicoterapeuta destas coisas. Eu sei. Sim, quer dizer, por acaso normalmente não vou de mãos dadas normalmente, até vou de mãos no verão, agora não, com a questão do Covid. Mas Desinfeta assim depois. Tem que. olha, mas por exemplo, olha, outra coisa que lhe posso dizer, esta questão do Covid, para quem tem uma deficiência, é uma coisa muito mais delicada. Acredito. Muito mais. Eu tive que, quando começou o confinamento em março do ano passado, eu fiquei à rasca, porque eu vivo num apartamento com mais 2 colegas, mas são colegas que estudam cá, não vivem aqui permanentemente, são Torres Novas, e portanto eles foram para a casa dos pais, Claro. e eu fiquei aqui e eu estava naquela minha teimosia de pensar, não, eu tenho que encarar isto como um desafio e superação e tal, mas pensei, espera aí, isto é uma coisa que tu não conheces, é uma coisa que pode dar para o torto e não pode andar aí a vir pessoal para trás e para a frente para te ajudar. Ou seja, eu comecei a sentir várias coisas. Quer dizer, primeiro eu estou exposto ao contágio numa taxa muito maior porque eu estou permanentemente a pôr as mãos em todo o lado para me segurar, a pôr as mãos nas rodas da minha cadeira para mexer. E portanto isso é a maior facilidade, o contacto E o sem ter contágio por superfícies. sempre a desinfetar, não é? Quer dizer, E não dá. E não dá porque eu quero ir buscar o desinfetante, eu tenho que pôr a mão nas rodas para ir buscar. Para ir ao sítio onde ele está. Eu estou permanentemente a pôr a mão nas rodas ou a mão numa mesa em que depois estou a fazer outra coisa. Portanto, isso é extraordinariamente difícil de garantir. Sei lá, a ideia de que, por exemplo, a empregada de limpeza não podia vir cá, eu tenho uma empregada de limpeza 2 vezes por semana, é outra das coisas que eu não consigo fazer. Não consigo fazer limpezas da casa, não consigo, sei lá, mudar a roupa da cama. sim. Não consigo, não é? E portanto tenho uma empregada que vem cá uma vez por semana, mas naquela altura ela não podia vir, estávamos todos sem saber o que isto era e todos cheios de medo e restringimos tudo e mais alguma coisa, não é? Ela não podia vir e portanto eu estava aflito a pensar, eu estava na contradição de eu não vou conseguir isto, eu tenho que arranjar outra solução para isto e outro sítio para estar, ou alguém que possa cá vir, mas eu não posso pedir alguém para cá vir estando sujeito a contágio. Portanto, o que aconteceu foi que eu fui para a casa de uma tia minha durante uns 4 meses, mais ou menos, e pronto, e fiquei lá, fiquei separado da tralha imensa que tenho toda aqui, dos instrumentos, das coisas que são a minha vida, não é? Que são o meu amor. Eu fiquei separado disso, portanto foi muito duro também. Para além de estar separado das pessoas, como toda a gente. E portanto aconteceu isso, e foi uma insegurança tremenda porque eu estava
por um lado a pensar isso, por outro a pensar, não, isto pode ser uma ótima situação para eu arranjar formas de fazer isto que ainda não consigo de outra maneira qualquer e descobrir aqui competências. Mas era uma tensão enorme, era um medo muito grande de adoecer, era, Claro. quer dizer, não era nada sensato e, portanto, tomei a decisão de ligar e de arranjar a maneira de ir para outro sítio. Porque ainda por cima tinha o meu pai muito doente, também já acabou por falecer depois mais tarde, portanto nem dava para ir para a casa dos pais, por exemplo, porque já não estava, digamos, disponível, portanto eu tinha que arranjar ali uma coisa que também não sabia muito bem onde e estava muito preocupado com isso, uma tensão enorme, tudo isto porque, sendo deficiente, estou muito mais exposto e estou mais dependente também. Porque é verdade que a deficiência não é um atestado de incompetência e de não autonomia, necessariamente, depende dos casos, mas é verdade em que há coisas que somos de facto dependentes e é preciso assumir isso também. Uhum. E era nas limpezas, nas compras, em muitas coisas diárias que às vezes as pessoas nem pensam que são uma questão. Exatamente. Temos aqui mais uma questão da Inês Bastos, que diz que bonito poema. Identifiquei-me com a personalidade do Pedro. Gostaria de lhe perguntar o que pensa sobre a problemática mente-corpo. Os limites são difusos. Não sabemos onde começa um e acaba o outro. Corpo e mente são um só. O que pensa sobre isto? Concordo absolutamente. Até porque muitas vezes nós achamos que está tudo bem e o nosso corpo resolve fazer uns sintomas quaisquer e nós percebemos que nós não estamos nada bem psicologicamente e que aquilo foi a forma dele nos dizer. Não é? Aquela somatização acontece tantas vezes, essa separação é uma coisa que dá jeito para o discurso, mas não é sempre muito clara, é verdade. Aliás, uma coisa que eu noto, por exemplo, em relação à minha condição física, se eu estiver num dia desanimado ou se estiver num dia sem pachorra, é mais difícil mexer o corpo. É de facto mais difícil mexer o corpo, fisicamente. Portanto, é muito clara essa ligação entre as duas coisas. Muito bem. Pedro, nós já nos alongámos um bocadinho mais do que... Mas está a saber tão bem, não é? Pelo menos a mim está. Pois, a mim também. Dá vontade de continuar, de facto. Convidava toda a gente a ouvi-lo um bocadinho, a cantar e a tocar. Está bem, Pedro? Pode ser? Pode. Eu vou tentar seguir aqui um guião que me deram para partilhar convosco aqui um bocadinho da música do Pedro. Ora. São pequenos excertozinhos de canções que eu faço. O que eu mais gosto de compor são canções. E são pequenos excertozinhos para dar assim uma amostra rápida de coisas. Já tem uns anos esse vídeo. A Escola de Artes da Bairrada é a escola onde eu leciono a que eu costumo chamar o melhor habitat laboral do mundo, que recomendo, porque é cheio de pessoas fantásticas, portanto, é por isso que está ali. Além, muito além do jamais, onde os simples mortais sequer ousam sonhar. Assim que meus olhos nos teus se perderam os meus dias vivo a sonhar. E tu, porque roubas o ar, porque furtas o chão e me negas a paz
que me despe a razão e me embriagas de calor, me arrebatas de prazer, me exorcizas o pudor e me aprisionas o ser num recanto qualquer. Quero acordar no vão da escada que me leva ao andar de dentro, para estar mais perto de fugir do lado de fora do que eu sinto. Há pássaros assim que qualquer um mete numa gaiola, apesar do bico ser amarelo. Não cantam, não voam, não falam. São pássaros cegos, com a mudez dos oráculos, e mudos com a lucidez dos profetas. Que maravilha, Pedro. Ah, olha, eu Obrigado. estou com a barriga cheia de coisas boas hoje. Ai, espera aí. Estava aqui qualquer coisa. Espera aí. É publicidade. Deve ser aqui. Eu vou apagar este separador. Pronto. Ok. Já está. Estava eu a dizer que estou aqui com a barriguinha cheia de coisas boas, hein, Pedro? Muito obrigada. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco. Não é? De nada, é recíproco. É recíproco. Eu acho que estas coisas são muito importantes de ser faladas, de ser dissecadas. Isto é preciso em todo o lado. E muito obrigado pela hospitalidade, pela simpatia. Obrigada, Pedro. Obrigado. Nós vamos nos encontrando, não é? Vamos nos encontrar Claro. por aí. Evidente, claro que sim. Muito obrigada a todos. Foram um público maravilhoso. Obrigada pelas vossas interações. Uma boa Páscoa a todos. Nós vamos voltar em abril. Aliás, vamos voltar sexta-feira santa, ainda antes da Páscoa, e em abril vamos dedicar os nossos lives todos. Espero que o Pedro também esteja presente, aí desta vez do outro lado, está bem? E vamos falar de liberdade. Vamos passar o abril todo nos lives todos a falar de várias liberdades, diferentes liberdades, mas sempre liberdade, está bem? Obrigada a todos. Amanhã este live vai passar em diferido, às 8 da noite, às 20, no Instagram, está bem? E uma boa noite. Boa noite a todos. Sim? Boa noite. Tchau. Boa noite. Com licença.